Bom, é uma coisa que não está saindo da minha cabeça ainda, continua aquela mesma coisa na minha cabeça. Eu estou inconformado com essa questão do inferno estar vazio, tá? Eu acho isso, eu acho um absurdo isso. Por quê? Porque você falar que o inferno está vazio, ou seja, que no final todo mundo vai para o céu, no fundo, o que você está fazendo é autorizando a pessoa a levar a vida que ela quiser. Ter uma vida dissoluta, ter uma vida desregrada, ser um ladrão, ser um sem vergonha, fazer qualquer coisa. Tudo bem, no final você vai para o céu, porque o inferno vai ficar vazio, certo? Mas não é assim. Não dá para a gente falar, é porque eu gosto de pensar assim. Na verdade, ninguém tem direito de pensar assim, porque não é assim que Deus pensa. Deus, nos mandamentos dele, mandou que nós cumpramos os mandamentos dele e deu essa condição de nós chegarmos ao céu cumprindo esses mandamentos que ele mesmo nos deu. Ou seja, se o céu é, de uma certa forma, um presente de Deus, por quê? Porque foi Cristo, pela cruz, que nos abriu as portas do céu, então, nesse sentido, o céu é um presente de Deus, lógico, mas por outro lado, o céu é uma conquista. Não se chega lá sem méritos, certo? Então, é importante a gente bater nessa tecla do céu, do inferno e também do purgatório, que na verdade quem está no purgatório está salvo, né? Vamos falar mais do céu e do inferno, né? Então, agora, se o céu é uma conquista, como que a gente pode conquistar o céu, né? Tá bom, cumprindo os mandamentos de Deus, conforme eu já falei. Mas será que é fácil cumprir os mandamentos de Deus? Até que chegou em minhas mãos esse livro maravilhoso de Santo Afonso de Ligório, né? A Prática do Amor de Jesus Cristo. E ele fala num ponto aqui que veio bem a calhar com relação a isso. E ele dá um meio tira e queda, um meio que não tem como você não se salvar se você cumprir isso que ele fala aqui. Então, eu gostaria de ler esse trecho maravilhoso de Santo Afonso de Ligório, que realmente veio bem a calhar com esse assunto. Então, assim, olha o que ele fala. É assim que a oração humilde obtém tudo de Deus. Mas junto disso é preciso saber que o quanto ela nos é útil, outro tanto nos é necessária para nos salvarmos. Olha aí o tema, né, da salvação. Ou seja, para ir para o céu, a oração é necessária. É certo que para vencer as tentações dos inimigos, temos absoluta necessidade da ajuda divina. Talvez em certos insultos mais veementes, a graça suficiente que Deus dá a todos possa bastar-nos para resistir. Mas para a nossa má inclinação não bastará e será necessária uma graça especial. Quem reza, obtém-na. Quem não reza, não a obtém e perde-se. Tá bom, Santo Afonso está sendo taxativo aqui. Quem não reza, perde-se. Ele não está dizendo pode se perder, não. Ele está dizendo, ó, quem não reza, não a obtém, ou seja, não obtém a graça e perde-se. E falando singularmente da graça da perseverança final, o que é a perseverança final? Você, no último momento, você morrer na graça de Deus. Que essa, na verdade, é a principal graça, né? Você ter a perseverança final, porque é o que vai definir se você vai para o céu ou se não vai, né? Então, falando singularmente da graça da perseverança final, de morrer na graça de Deus, que é a graça absolutamente necessária para a nossa salvação, sem a qual nos perderemos eternamente. Diz Santo Agostinho que Deus não a dá senão a quem reza. E esta é a razão pela qual tão poucos se salvam. Olha aqui, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, santo e doutor da igreja. Ele está sendo taxativo, ele não está falando, ele acha. Não, ele está dizendo, olha, tão poucos se salvam. Se são poucos os que salvam, quer dizer que tem mais gente que se condena do que salva, né? É só uma conclusão lógica. Então, essa é a razão pela qual tão poucos se salvam. Porque poucos são aqueles que cuidam de procurar de Deus esta graça da perseverança. Em suma, dizem os santos padres que a oração nos é necessária não apenas por necessidade de preceito,
pelo que dizem os doutores que quem descuida por um mês de recomendar a Deus a sua salvação eterna não está isento de pecado mortal, mas ainda por necessidade de meio, ou seja, é impossível que se salve aquele que não reza. Olha o que Santo Afonso está dizendo. É impossível que se salve. Ele está dizendo, não vai se salvar. Se você não reza, você não vai se salvar. E a razão é porque não podemos obter a salvação sem a ajuda das graças divinas. E estas graças Deus não concede senão a quem reza. E porque em nós as tentações, os perigos de cair na desgraça de Deus são contínuas ainda mais são as de ser as nossas orações. Donde escreveu São Tomás que para o homem se salvar é necessário um contínuo rezar. A oração contínua é necessária para o homem, a fim de que entre no céu. E antes disse o Jesus que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Está em Lucas 18, versículo 1. E também o apóstolo, orai sem cessar, na primeira carta de Tessalonicenses 5,17. Naquele espaço de tempo que deixarmos de nos recomendar a Deus, o demônio nos vencerá. A graça da perseverança, se bem que não possa ser merecida por nós, como ensina o Concílio de Trento, apesar disso, diz Santo Agostinho que, com a oração, de certo modo ela pode ser merecida. Este dom de Deus, o da perseverança, pode ser alcançada pela súplica, ou seja, pode-se impetrar suplicando. O Senhor quer dispensar-nos as suas graças, mas quer que o peçamos antes, como escreve São Gregório, que quer ser importunado e quase constrangido com as nossas orações. Deus quer que a Ele rezemos, quer ser forçado, quer de algum modo ser vencido pela importunação. Dizia Santa Maria Madalena de Pazzi, que, olha que bonito que disse Santa Maria Magdalena de Pazzi, olha, que quando nós pedimos graças a Deus, Ele não só nos atende, mas de certo modo nos agradece. Deus nos agradece porque nós pedimos para Ele. Sim, porque sendo Deus uma bondade infinita, que anseia por difundir-se sobre os outros, tem, por assim dizer, um desejo infinito de dispensar-nos os seus bens, mas quer que se lhe peça. Daí, quando vê que uma alma lhe pede, tanto se compraz que de certo modo lhe agradece. Olha que bonito, Deus sendo grato a nós, imagina, hein? Portanto, se queremos conservar-nos sempre na graça de Deus até a morte, é necessário que sempre façamos como os pedintes e tenhamos a boca aberta para pedir a Deus que nos ajude, repetindo sempre: meu Jesus, misericórdia, não permitais que me separe de vós. Senhor, assisti-me. Meu Deus, ajudai-me. Esta era a contínua oração que praticavam os antigos padres do deserto. Comprazei-vos, ó Deus, em me livrar depressa. Senhor, vinde em meu auxílio. Do Salmo 69, versículo 2. Né? Senhor, ajudai-me logo, porque se deixardes de me ajudar, cairei e me perderei. E é preciso fazê-lo especialmente no tempo das tentações. Quem não faz assim, perde-se. De novo, Santo Afonso sendo taxativo. Se não fizer assim, você vai se perder. E tenhamos grande fé na oração. É a promessa de Deus escutar aquele que se dirige a Ele em oração. Pedi e recebereis. João 16, 24. De Deus duvidamos, diz Santo Agostinho, já que os... desculpa, li errado. De que duvidamos, diz Santo Agostinho, já que o Senhor, com a promessa feita, obrigou-se a dar-nos a graça que lhe pedimos e não pode falhar? Prometendo, tornou-se devedor. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir, pode ter certeza. Quando nos recomendamos a Deus, é preciso termos aí uma confiança certa de que Deus nos escuta. E obteremos quanto quisermos. Eis aquilo que diz Jesus Cristo: tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido, e ser-vos-á dado. Marcos 11, versículo 24.
Mas eu sou um pecador, dirá alguém. Não mereço ser escutado, certo? Mas Jesus Cristo diz: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que pede, obtém. Qualquer um, seja justo ou pecador. Jesus não disse: todo justo que pedir, recebe. Não. Jesus só disse: todo aquele que pede, recebe. São Tomás ensina que a força da oração para obter as graças não consiste nos nossos méritos, mas na misericórdia de Deus, que prometeu escutar aquele que lhe pedir. A oração, ao impetrar, não repousa nos nossos méritos, mas somente nas misericórdias divinas. E o nosso Salvador, para arrancar de nós todo o temor quando rezarmos, disse-nos: em verdade vos digo, o que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vou-lo dará. João 16, 23. Como se dissesse: pecadores, não tendes méritos para obter as graças, mas fazei assim. Quando quiserdes as graças, pedi-as ao meu Pai em meu nome. Isto é, pelos meus méritos e pelo meu amor. E assim pedi quando quiserdes, e vos será dado. Mas notemos essa expressão, em meu nome. Quer dizer, como explica São Tomás, em nome do Salvador. Isto é, que as graças que pedimos hão de ser graças se dizem respeito à salvação eterna. E por isso é preciso entender que a promessa não é para as graças temporais. Essas, quando são úteis à salvação eterna, o Senhor concede-as. E quando não, nega-as. Por isso é preciso que busquemos as graças temporais sempre na condição de serem úteis para a alma. Mas quando são graças espirituais, aí não se esperam condições. Mas confiança e confiança segura, dizendo: Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, livrai-me desta tentação, dai-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor, dai-me o paraíso. É o tipo de oração que é certeza que Deus vai atender. As graças podemos pedi-las também a Jesus Cristo em seu nome, isto é, pelos seus méritos, porque também quanto a isso, há a promessa de Jesus Cristo. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, eu vou-lo farei, que é João 14, versículo 14. E quando rezamos a Deus, lembremos-nos de nos recomendar ainda a dispensadora das graças, Maria. Diz São Bernardo que Deus é quem realiza as graças, mas as realiza pela mão de Maria. Procuremos a graça e procuremos por Maria, pois o que ela procura encontra e não pode ser decepcionada. Se Maria também roga por nós, estejamos seguros, porque as orações de Maria são todas ouvidas e jamais são rejeitadas. Então, Santo Afonso aqui colocou os meios, para nós nos salvarmos, ou seja, a oração. Claro, Santo Afonso não disse aqui, mas eu, e reputo oração, também incluo também a Eucaristia, os sacramentos, a confissão dos pecados, a comunhão frequente, lógico, isso tudo isso é o que estou dizendo, mas eu acho que Santo Afonso concordaria com isso. E tudo isso está dentro da oração. Agora, para terminar, Santo Afonso colocou aqui uma oração, ele mesmo falou da oração e colocou uma oração, Uma oração tão linda, que me tocou tanto, que eu gostaria de ler para vocês, mas não ler, na verdade, ler com espírito de oração. Eu vou rezar essa oração, convidando todos a que rezem comigo, de tão maravilhosa que é essa oração, feita por Santo Afonso de Ligório. Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, meu amor, eu quero resolutamente amar-vos quanto posso e quero tornar-me santo. E para isto quero tornar-me santo, para vos agradar e vos amar muito nesta vida e na outra. Eu não posso nada, mas vós podeis tudo, e sei que me quereis santo. Vejo já que por vossa graça a minha alma suspira por vós e não vai em busca de nada fora de vós. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Vós desejais que eu seja todo vosso, e eu quero ser todo vosso. Vinde, uni-me a vós e vós a mim. Vós sois uma bondade infinita,
Vós sois aquele que tanto me tem amado. Sois excessivamente amante e excessivamente amável. Como, portanto, poderei amar outra coisa fora de vós? Eu prefiro o vosso amor a todas as coisas do mundo. Vós sois o único objeto, o único sinal de todos os meus afetos. Eu deixo tudo para amar somente a vós, meu Criador, meu Redentor, meu Consolador, minha esperança, meu amor e meu tudo. Não quero ter dúvidas quanto a tornar-me santo por causa das ofensas que vos fiz nos anos passados. Sei que vós, meu Jesus, morrestes para perdoar aquele que se arrepende. Eu vos amo agora com toda a minha alma, amo-vos com todo o coração. Amo-vos mais do que a mim mesmo, e arrependo-me ainda mais do mal de ter desprezado a vós, ó sumo bem. Já não sou mais meu, sou vosso. Ó Deus do meu coração, disponde de mim como vos aprouver. Aceito para vos agradar todas as tribulações que quereis enviar-me, enfermidades, dores, angústias, ignomínias, pobreza, perseguições, desolações. Tudo isso eu aceito para vos agradar, como também aceito aquela morte que me tendes preparado, com todas as angústias e cruzes que a acompanharão. Basta que me concedais a graça de vos amar muito. Dai-me ajuda, dai-me força para compensar nesta vida que me resta, com meu amor, as amarguras que vos fiz no passado, ó único amor da minha alma. Ó Rainha do céu, ó Mãe de Deus, ó grande advogada dos pecadores, em vós confio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.